Hoje temos como tema aqui um contraste, uma reflexão, um pensamento entre a injustiça humana e a providência divina. Quantos aqui são humanos? Levante a mão. Quem não levantou, então não é humano, né? É anjo ou extraterrestre, alguma coisa do tipo. Mas, se você se reconhece, você se vê como um ser humano, assim como eu, você, na sua natureza, assim como eu, somos injustos. Temos uma tendência para a injustiça. E isso teve início lá no Éden. Eu sei que você está pensando, não, eu não sou injusto. Mas na essência é. Todos nós somos injustos. E se não nos policiarmos, se não cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e deixarmos que a injustiça domine o nosso coração, a injustiça vai se manifestar nos nossos lábios, nas nossas ações ou omissões. O primeiro grande ato de injustiça cometido pela raça humana foi no Jardim do Éden. O relato bíblico registra que Deus criou todas as coisas perfeito, um mundo perfeito, lindo, maravilhoso, sem problema. Colocou ali, criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem e mulher, deu a eles o Jardim do Éden para ali viverem, serem felizes, crescer, multiplicar. Mas bastou eles darem ouvidos à voz da serpente, o pai da injustiça, o pai da mentira, e deixaram que uma semente de dúvida com relação à palavra de Deus, à sua verdade, à sua justiça, o que Deus é, para que eles deliberadamente desobedecessem a Deus, virassem as costas para Deus, cometendo ali o primeiro grande ato de injustiça. Porque quando eles deram ouvidos ao diabo, representado ali pela serpente, eles abraçaram a injustiça, a mentira, tornaram Deus injusto, tornaram Deus mentiroso na sua mente e nos seus corações. E nós temos esse DNA. Por isso que a justificação é um ato de Cristo Jesus, conquistado por Cristo Jesus, o justo, na cruz do Calvário. Mas a santificação é um processo. E assim, queridos, como nós temos que tomar banho, escovar os dentes todos os dias, mais de uma vez, assim também temos que tratar de purificar, de limpar, de higienizar a nossa mente e o nosso coração com as impurezas do mundo. Toda hora, todo instante, pelos meios de comunicação, pela internet, por uma conversa aleatória com um colega de trabalho, ou com um vizinho, uma vizinha, na sala de aula. Um professor, uma professora cometem injustiça e falam como se fosse uma verdade, e acolhemos aquilo ali e saímos replicando aquela mentira. Estamos dando as mãos, estamos nos associando aos injustos. Mas como cristãos, homens, mulheres, jovens, que professam a fé em Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos autoexaminar diariamente. Esses meus pensamentos, esses meus sentimentos, são sinceros, são verdadeiros, são puros,
são justos. É um tema, confesso a vocês, um tema difícil essa manhã. Particularmente, eu não tenho dificuldade de falar em público. Mas aqui eu não estou dando uma palestra, um curso profissionalizante, coisas do tipo. Aqui eu tenho sobre os meus ombros a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, uma palavra que possa trazer ensino, edificação, exortação, correção. E eu não posso fazer isso de maneira inconsequente. Tem que ter reverência, tem que ter cuidado. Vocês não vieram aqui para ouvir historinha. Vocês não vieram aqui para ouvir desabafo, histórias da minha vida. Podemos utilizar isso como ilustração, mas vocês não vieram com esse propósito. Muito menos para ouvir piada, mas para ouvir uma palavra de Deus que possa nos trazer algum ensinamento, trazer edificação, algo para nos ajudar nesse crescimento, nesse processo de santificação, correção de rota, purificação de mente e coração. E por isso que eu convido vocês a fecharem seus olhos e orar por mim e pelos demais que estão aqui presentes, por aqueles que nos acompanham, para que Deus nos conceda a graça e a misericórdia de ministrarmos a sua palavra, nada além da sua palavra. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome por este dia, por este encontro, por esta manhã, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa, para juntamente com os nossos irmãos e irmãs, pessoas amadas que professam a mesma fé em ti, mas que têm as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que todos têm. Todos nós temos, com essa nossa natureza. Por isso, Senhor, precisamos da atuação diária, constante, a presença do Espírito Santo em nós, comunicando aos nossos corações a tua vontade, ministrando aos nossos corações o teu querer, para que possamos viver de maneira agradável a ti, agradável e úteis ao teu reino. Muito obrigado, Pai. Nós cremos que assim será, porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus bondoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Hoje vamos, pela graça e misericórdia do Senhor, dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Atos, capítulo 25. Precisamos apenas fazer uma breve recapitulação desse momento. Como que Paulo chega a esse momento aqui no capítulo 25? Como nós vimos anteriormente, a partir do capítulo 21, Paulo estava em Jerusalém, celebrando a festa da Páscoa. Ele desceu para Jerusalém, apesar de todos os avisos que ele recebeu, primeiramente de Deus e também dos irmãos, que o amavam, que queriam o seu bem, dizendo, não vá para Jerusalém, você será preso. Mas ele tinha uma missão, ele tinha um compromisso com Deus. E o risco da prisão eminente não poderia impedi-lo, não poderia impedir este homem de Deus de cumprir com a sua missão. E ele vai para Jerusalém. E o que aquele homem estava fazendo demais? Mesma coisa que você e eu. Ele estava lá no templo, adorando a Deus.
como nós viemos, você saiu da sua casa hoje pela manhã, tomou o seu banho, se vestiu, veio à casa do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo. Mas havia uma rixa, um ódio desproporcional e irracional por parte daqueles homens também religiosos. Eles odiavam a Paulo porque Paulo pregava a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, aquele que havia sido morto pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E eles odiavam a Paulo, não pela pessoa, não era pessoal, mas por quem Paulo representava. O mundo não nos odeia, porque nós somos, mas nos odeia porque pertencemos a um outro Senhor, a um outro reino. Eles nos odeiam pura e simplesmente porque somos do Senhor Jesus Cristo, cujo reino não é deste mundo. E eles odiavam Paulo. Eles queriam Paulo morto. E aí, no meio daquela multidão, e havia muita gente naquele dia, no templo, em razão da festa, alguém grita, acusando, apontando o dedo para Paulo e o acusando de ser contra a lei de Moisés, de profanar o templo, de ter levado gentios para dentro do templo, que era proibido pela lei de Moisés. Lança ali uma acusação. E o povo, movido, ouvindo aquilo ali, se enfureceu. Ninguém questionou se aquele fato era verdadeiro ou falso. Simplesmente tomaram como verdade. E arrebataram a Paulo, tomaram com força, com violência e começaram a espancar, a linchar Paulo. Porque alguém no meio da multidão levantou uma acusação, uma falsa acusação contra ele. E se alguém falou dentro do templo, acusou alguém de ter profanado a lei, ter profanado o templo, é porque é verdade. Porque aquelas pessoas que estavam ali no templo, foram ali para adorar a Deus, estavam cheias de ódio. Queriam descarregar a sua raiva em alguém, as suas frustrações, os seus fracassos. Então estava ali uma oportunidade. E cada um queria tirar uma casquinha. Nessas horas, aparecem muitos valentes, com o dedo em riste, com o punho cerrado, fazendo barbaridades, cometendo injustiças, em nome de quem? Em nome de Deus. Mas a providência divina, diante da injustiça humana, providenciou o livramento. O comandante da guarda romana, que estava ali próximo, e quando havia festas em Jerusalém, a população crescia, porque vinham judeus de todas as regiões, o contingente de soldados romanos também aumentava, proporcionalmente. Porque as chances de ter um problema, um motim, uma revolta contra o Império Romano, era muito grande. Então aumentava. Então o número de soldados, de comandantes, ali em Jerusalém também crescia. Deus providenciou, então, esse comandante consegue chegar com a sua tropa até aquele local onde o Paulo estava sendo linchado, antes deles conseguirem concluir, ter êxito em matar Paulo. E aí ele resgata Paulo com muita dificuldade. Ele queria resolver o problema,
não era salvar Paulo, ele nem sabia quem era Paulo. Ele queria acalmar os ânimos, resolver o problema. E aí Paulo tem a oportunidade, ele pede, na verdade, ele está sendo conduzido para a prisão, e aí ele pede a oportunidade de se defender, de falar. E o comandante, surpreendentemente, providência divina, permite que Paulo fale. E Paulo apresenta ali então a sua primeira defesa contra essa falsa acusação, o que nós podemos encontrar no capítulo 22 de Atos. Ele apresenta a sua primeira defesa ali. E ele vem falando, e o povo ouvindo, porque ele está falando em língua hebraica, então o povo presta atenção, respeito ao idioma, ao hebraico. Mas quando ele chega na parte que fala de Jesus ressurreto, aí matem esse homem, aí o povo se alvoroça novamente. Aí o comandante leva Paulo para o cárcere e dá ordem ao soldado: açoite esse homem, que amanhã vamos interrogá-lo com mais calma. Vai açoitar primeiro? Vai castigar primeiro e interrogar depois? É o que ele decidiu, o comandante decidiu. Mas a providência divina se manifesta mais uma vez na vida de Paulo, como muitas outras vezes já havia acontecido. Esse menino, Paulo, que nasceu em Tarso, fora do território de Israel, filho de judeus, tinha também cidadania romana. A Bíblia não registra, nós não sabemos se Paulo já havia usado da sua cidadania romana alguma vez na sua vida. Mas ele tinha cidadania romana. Aos 12, 13 anos, foi enviado pela sua família para Jerusalém para estudar as Sagradas Escrituras com o mestre Gamaliel. E não bastava ter dinheiro para ser discípulo dos mestres, dos grandes mestres. Tinha que vir de uma família nobre. Providência divina. E aí esse menino cresce, aprendendo a respeito das Sagradas Escrituras, se destacando no meio do seu povo. Tanto é que, quando alcança a maioridade, ele, por ter esse destaque, ele recebe a autoridade das autoridades judaicas para percorrer o território de Israel atrás dos cristãos, para prendê-los, torturá-los, matá-los. E aí vocês conhecem a história de Saulo de Tarso, perseguindo a igreja. E aí depois de cometer atrocidades, barbaridades, injustiças de todo tipo de crueldade, a graça e a misericórdia de Deus o alcança, ele se converte e se torna o maior propagador da fé que ele outrora perseguia. E isso fez com que o ódio dos judeus fosse muito grande contra Paulo. Eles viam Paulo como um traidor, aquele que abandonou a fé judaica para se tornar um herege cristão. Eles não queriam apenas calar Paulo, eles queriam matar Paulo. Matar a ideia, aquilo que Paulo pregava, ensinava. Prendê-lo, calá-lo, não seria suficiente. Como eles pensaram, prender Jesus não é suficiente, temos que matar Jesus. E assim foi feito com todos os homens de Deus no passado, que se colocavam na contramão de governos injustos. Assim fizeram, foram perseguidos, presos, e não poucos os que foram mortos, por causa da verdade, por causa da justiça. E aí, quando ele apresenta e se diz como cidadão romano, ele se livra do açoite. Seria apenas mais um açoite, porque Paulo já havia passado por muitos outros açoites, apedrejamentos, linchamentos.
mas Deus livrou. E ele ficou preso. No dia seguinte, ele apresenta a sua segunda defesa, capítulo 23, agora diante do Sinédrio. Quando ele começa a falar, leva um bufetão. Porque entenderam que ele foi desrespeitoso com o sumo sacerdote. Aqueles homens estavam querendo matá-lo com falsas acusações. Quando ele abre a boca para se defender, é esbofeteado. Essa é a justiça humana. E ele apresenta a sua defesa. E o comandante o recolhe novamente ao cárcere. Há um complô. Vocês que têm acompanhado as nossas ministrações do livro de Atos, vão lembrar, houve um complô. 40 homens fizeram um voto de não comer, de não beber nada enquanto Paulo vivesse, que eles queriam matá-lo. E eles criam uma estratégia, uma emboscada. Falam com o comandante, traga Paulo aqui amanhã, queremos interrogá-lo mais uma vez. Mas o plano não era interrogá-lo, não era ouvi-lo. Eles não estavam preocupados em fazer justiça, de serem justos. Eles queriam o quê? Que no meio do caminho, a ideia deles era que no meio do caminho, entre a prisão e o Sinédrio, no meio do caminho, esses homens pudessem interceptar Paulo e tirar a sua vida. O plano falhou. O sobrinho de Paulo ficou sabendo. Um contou para 2, que contou para 4, e chegou aos ouvidos do sobrinho de Paulo. O sobrinho de Paulo corre lá na prisão, comunica a Paulo o que estão planejando fazer. Paulo chama o comandante. O sobrinho de Paulo relata para o comandante o que ele ouviu. E esse comandante, então, providencia uma escolta naquela mesma noite, naquela mesma hora, uma escolta poderosa, com lanceiros, flecheiros, soldados, cavalos, para escoltar Paulo de Jerusalém até Cesareia, onde Paulo poderia ficar guardado em segurança. Providência divina. Tudo acontecendo conforme a providência e a permissão de Deus. Tudo, queridos. Vou parar aqui para fazer uma pausa. Tudo que está acontecendo no Brasil e do mundo é com a permissão de Deus. Ah, porque Deus quer? Diferente. O querer de Deus é diferente da permissão. Deus não queria que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento e do mal. Eles comeram, apesar de Deus não querer. Mas Deus permitiu. Deus não quer que nós falemos a mentira. Deus não quer que nós sejamos injustos. Mas se a nossa obstinação, se a nossa intolerância, se na nossa desobediência nós quisermos ser injustos e mentirosos, Deus vai permitir. Mas não sem antes dizer que colhemos aquilo que plantamos. Se plantarmos injustiça, vamos colher injustiça. Isso é certo. Se viermos a nos arrepender dos nossos pecados, seremos perdoados. Não seremos condenados por causa disso. Mas as consequências nós sofremos. Tudo que nós vemos de ruim, de mal no mundo, é consequência da desobediência humana. Nem tudo o que nós sofremos é consequência direta do nosso pecado, do nosso erro. Mas nós vivemos em sociedade.
nós vemos nas Sagradas Escrituras a nação de Israel sofrendo, toda a nação sofrendo por causa do pecado de muitos, mas não de todos. Mas todos sofreram as consequências. E nessa luta, então, nessa saga, nessa sua defesa, então Paulo, chegando em Cesareia, ele vai apresentar a sua terceira defesa diante do governador Félix. Aí vem os acusadores, apresentam diante do governador as suas acusações inconsistentes, sem prova alguma, acusações de coisas religiosas, coisas que não merecem a morte. E Félix vê inocência naquele homem, não vê. Félix queria colocar aquele homem em liberdade, mas não coloca por quê? Político. Ele não queria desagradar a liderança judaica. Então ele não tem coragem de condenar aquele homem, até porque ele é romano. Se não tivesse a cidadania romana, entregava Paulo na mão dos judeus, ó, façam com ele o que vocês quiserem. Não é problema de Roma. Mas ele era cidadão romano, para a infelicidade de Félix e dos judeus. Então Félix ficou assim como dizem, né? Como diz, ficou entre a cruz e a espada, né? O que eu faço? Se eu soltar, fico mal com a liderança judaica. Se eu mandar matar, estou cometendo um crime contra um cidadão romano. E aí ele decide manter Paulo preso, para que aí ficou em cima do muro. Ficar em cima do muro é injustiça. Quando nós vemos, a menos que a gente não saiba dos fatos, que a gente não conheça a verdade. Bom, não vou tomar partido nem de A nem de B. Mas quando a verdade está ali, que era o caso de Paulo, Félix entendeu que não viu crime nele. Para que mantê-lo preso? Conveniência política para ele. Pensou nele. Manteve Paulo preso. E também, diz o texto, em Atos 24, 26 e 27, que ele tinha, de repente, né, eu consigo algum dinheiro, algum lucro nisso daí. Ele ficou esperando receber de Paulo algum suborno, que Paulo desse a ele algum dinheiro pela sua liberdade. Paulo não se dobrou. Quer suborno? Vai ficar esperando. Mas Paulo, você vai continuar preso. Não tem problema. Mas suborno não vou pagar. Isso é injustiça. Isso é erro. E Paulo se submete e fica lá, em Cesareia, preso por 2 anos. Ia ficar muito mais tempo. Mas o que acontece? Félix é deposto do seu cargo de governador e é levantado, então, o novo governador, que aqui está em Atos 25. Sai Félix, entra Festo. Então vamos ler o texto de Atos 25, para depois continuarmos com a exposição. Atos 25. Texto no telão, por favor. Versão ARA. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém
armando ele cilada para o matarem na estrada. Só até aqui, por enquanto, por favor. Festo, então, assume o governo daquela região, no lugar de Félix. 3 dias depois, como bom político, o que ele faz? Vai até Jerusalém para ter com as autoridades judaicas, para ouvir quais são as necessidades, o que ele, como governador, pode fazer por aquela cidade, por aquele povo, judeus, né? Prioridades. Será que não haviam necessidades maiores para os judeus, para a população de Jerusalém? Necessidades maiores do que a morte de Paulo? Será que a vida lá em Jerusalém estava tão perfeita? A economia estava bombando, educação, saúde, tinha emprego para todo mundo, as ruas estavam pavimentadas, saneadas, estava tudo tão perfeito que a prioridade das autoridades não era a prioridade do povo. Prioridade, o povo lá está preocupado se Paulo está preso, se Paulo está vivo, se Paulo está morto. Não estão. Mas para as autoridades, eles colocam em primeiro lugar os seus interesses, o do povo em detrimento. Então ele subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, versículo 2, os principais sacerdotes, que também eram juízes das causas dos judeus, e os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo. As mesmas queixas, as mesmas acusações, nada de novo. A mesma conversa fiada, sem provas. Começaram lá. E, versículo 3, né? Pedindo como favor. Cuidado com os favores que nós pedimos. Cuidado com os favores que nós atendemos. Pedir um favor. Justiça e favor são coisas diferentes. O justo é justo. Se você está reivindicando algo que é seu direito, você não precisa pedir favor, é seu direito. Vocês estão entendendo? Se eu peço favor, é porque não é um direito, é um favor, que o outro pode conceder ou não. Tudo vai depender dos interesses. É claro que há favores que nós recebemos e que nós fazemos, onde não há interesse. É apenas uma demonstração de amor, de carinho, de consideração. Mas aqui, nós estamos falando de coisas de política, de poder, onde a corrupção impera, reina. Então são favores, são trocas. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Você me apoia ali. Eu faço vistas grossas para os teus crimes. E você também não vê os meus. Você me defende quando eu precisar. E conte comigo quando você também estiver no banco dos réus. Essa troca de favores suja, nojenta, que para nós brasileiros é estranho, né? Porque isso não acontece. Acontecia lá em Israel, acontecia em Roma, na Grécia. Mas aqui no Brasil isso não acontece, não. Na igreja também isso não acontece, não. Injustiça. Troca de favores. Pediram a ele um favor. Não era direito, era um favor.
em detrimento, um favor em detrimento, em prejuízo do outro. Ó, você vai me prestar um favor, você vai estar prejudicando a Paulo, mas você vai estar nos prestando um grande favor. E aí nós vamos poder dar boas referências suas lá para o imperador. Falar, ó, que você é um governador muito bom, melhor do que Félix. Tentador, né? Festo deve ter balançado. E qual era o favor? Que mandassem vir a Jerusalém. Traga Paulo. Paulo está lá em Cesareia. Manda ele aqui para Jerusalém para podermos ouvi-lo. Nós queremos ouvir a sua defesa. Conversa fiada. Eles só não falaram para Festo qual era a sua real intenção. Era de que no meio do caminho pudesse então concretizar o plano que eles tinham arquitetado há 2 anos atrás, que era interceptar Paulo no meio do caminho e tirar a sua vida. Mas Festo não é bobo. Ninguém se torna um governador de uma região do Império Romano sendo inocente, sendo bobo, criança. Ele chegou lá participando do esquema. Ele sabia como é que funcionava o meio sujo, o lado sujo dessa politicagem. Versículo 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Paulo está em Cesareia e eu vou ficar aqui mais alguns dias, mas muito em breve vou partir para Cesareia. Versículo 5. Portanto, disse ele, Festo, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. Vamos comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Versículo 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, quer dizer, Festo depois disso ainda permaneceu ali entre 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Chegou lá, logo no dia seguinte, ordenou que Paulo fosse trazido à sua presença. Versículo 7. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, junto com Festo, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Muitas e graves acusações contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Se declarou inocente. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, é claro que não foi só isso, aqui é um resumo. Ele foi explicando e dizendo, mas Lucas resumiu. Versículo 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Para quê? Olha, ele está sendo julgado ali agora. Eu já estou aqui. Você está aí, me julgando. Os meus acusadores estão ali. Para que eu vou querer ir para Jerusalém, sabendo que se eu conseguir chegar em Jerusalém, se não me matarem no meio do caminho, de lá eu não saio vivo. Isso é certo. Festo. Você acredita nisso? Você não vê o que está acontecendo? Mas Festo, versículo 9,
querendo assegurar o apoio dos judeus. Ele não queria ter problema com César. Porque se os judeus começarem a escrever e a reclamar lá com César a respeito de Festo, isso vai pegar mal. Eles não querem motim, eles não querem rebelião em parte alguma do Império Romano. Então Festo quer ficar bem, quer o apoio dos judeus. Aí ele vira para Paulo, de maneira sonsa: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim? Eu vou lá, eu que vou te julgar. A respeito dessas coisas, ao que Paulo respondeu, versículo 10, disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César. Eu já estou aqui, diante do tribunal de César. Você representa o tribunal de César, você é um governador. Onde convém que eu seja julgado. Convém que já estou aqui sendo julgado. Para que perder tempo? Para que esse desperdício de verba pública? Vamos fazer aqui mesmo, aqui e agora. Onde convém que eu seja julgado, diante do tribunal de César. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. A segurança e a tranquilidade de uma pessoa inocente. Ele virou para o juiz, para o governador, Festo, e disse: olha, você sabe que eu sou inocente, você sabe que eu não cometi crime nenhum. Versículo 11. E aí ele diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Olha, se eu pratiquei algum crime, algum mal digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode lhe ser agradável. Ninguém pode lhe ser agradável. Ele está falando de Festo, para o próprio Festo. Você não pode querer dar uma de ser agradável para eles e me mandar para Jerusalém e me entregar na mão deles, sabendo que eu sou inocente. Ele está sendo acusado e, ao mesmo tempo, está denunciando o próprio governador de estar sendo conivente com a mentira e com a injustiça dos judeus. Não são verdadeiras as coisas de que me acusam. Ninguém, para lhe ser agradável, ninguém, nem você, governador Festo, pode entregar-me a eles. E aí, antes que Festo falasse qualquer coisa, ele disse assim: apelo para César. Ele, como cidadão romano, ele podia apelar. Então, apelou agora para a corte maior. O que Paulo disse com isso? Festo, você não está em condições, você não está apto para me julgar. Apelo para a corte maior. Me mande para Roma. Eu quero ser julgado em Roma. A tranquilidade, a ousadia, a coragem de um homem justo, que no passado cometeu injustiças contra a igreja, perseguiu a igreja, prendeu cristãos, matou cristãos, mas foi perdoado. Ele não está sendo julgado aqui pelos crimes que ele cometeu na época que era fariseu. Ali ele era digno de morte. Mas ele agora está sendo julgado, estão querendo matá-lo, por ele estar pregando a vida, a verdade e a justiça. Enquanto ele cometia injustiça, crimes bárbaros, ele não foi acusado de crimes, de assassinato, de tortura. Vê como que o mundo é. Hipócritas. Então ele apelou para César. Você não tem condição, Festo. Você não tem coragem. Você não tem índole. Você não tem capacidade para me julgar. Você está querendo me entregar nas mãos dos judeus,
porque é conveniente para você, mesmo sabendo que eu sou um homem inocente. Então, como cidadão romano, eu apelo para César. Isso não quer dizer que todo mundo que vai para Roma para ser julgado por César vai se apresentar diante do imperador, mas diante de um tribunal romano, um tribunal do imperador superior, onde estão os grandes juízes do Império Romano, na capital do Império. Mas o fato de serem os grandes juízes do Império Romano, os grandes conhecedores da lei, também não significa que são justos, que são honestos, porque continuam sendo seres humanos. Diplomas, títulos, não torna ninguém honesto. Os maiores criminosos do Brasil e do mundo são os diplomados. São os que têm poder, são os que têm autoridade. Esses são os piores. Porque quando esses erram, não é um ou outro que sofre e paga, mas toda a cidade, todo o estado, toda a nação. A questão é, de que lado nós estamos? Do lado da verdade ou da mentira? Estamos do lado da justiça ou da injustiça? Estamos de mãos dadas com Deus e a sua vontade? Ou estamos de mãos dadas com o diabo e os seus seguidores? Apelo para César. Versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu. Depois de ter falado com o conselho, Paulo apelou para César. Acabou de dizer, Festo, você não tem condições. Aí Festo vai pedir conselho, vai falar com os seus conselheiros. Tendo falado com o conselho, foi lá, falou com... E aí, o que eu faço agora? Se fosse um judeu, eu já entregava na mão dos judeus, eu ia fazer questão ainda que esse cara morresse. Cara atrevido, vim aqui na minha cara dizer que eu não tenho condições de julgá-lo. Mas ele é cidadão romano, e ele apelou para César. Não tem jeito. A lei diz que ele tem esse direito, que ele pode apelar. Então não há nada que você e nós possamos fazer. Se você quer um conselho, se você pediu o nosso conselho, envie ele para César. Passa esse problema, esse abacaxi, essa batata quente, como nós brasileiros falamos, para outro. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Versículo 13: passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. E aí aparecem aí duas figuras agora, o rei Agripa e Berenice, que era irmã de Agripa. E corria em boca miúda que eles tinham uma relação incestuosa. São o que os historiadores falam. O rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Fazer política também. Governador novo, vamos lá, nos apresentar para o novo, né? Ele é rei, o outro é governador, mas o rei vai lá, né, dar as boas-vindas para o governador, que foi indicado pelo imperador. Vamos lá fazer aquela boa, né? Compartilhar de um bom jantar, de um bom vinho, trocar palavras
de apoio mútuo, porque sempre é bom, embora eu seja o rei, né, aqui da região de Israel, é bom termos um bom relacionamento com aqueles, até mesmo aqueles que estão abaixo de nós, a fim de saudar a festa. Versículo 14. Como se demorassem ali alguns dias, ficaram ali alguns dias. Cesareia era uma linda cidade, beira-mar, estão lá no palácio, então, tirar umas férias, né? Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, conversando, conversa vai, conversa vem. Aí ele expôs o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Há muitos julgamentos onde a sentença já foi decretada, o martelo já foi batido. É apenas um teatro. Como foi o julgamento de Jesus? Foi um teatro. A sentença de morte já havia sido dada. Mas, para demonstrar legitimidade, que tudo foi feito dentro conforme diz a lei, né, estavam ali os atores daquela peça. A mesma coisa fizeram com Paulo. Tudo um teatro. A sentença só não foi decretada porque, por providência divina, esse judeu tinha cidadania romana. Porque senão já tinha morrido. E sabia se defender. Pedindo que o condenasse. Versículo 16, a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Olha aqui não, o Império Romano, o negócio é sério. Aqui é com, né, a lei, tudo direitinho. Versículo 17. De sorte que chegando eles aqui, os acusadores, chegaram aqui juntos, sem nenhuma demora, na mesma, muita pressa, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, o Paulo. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Nenhum delito. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto. Está falando de Jesus Cristo, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Olha o crime dele. Dizer que Jesus está vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Por que Festo não enviou Paulo imediatamente para César, para Roma? Porque ele não podia simplesmente enviar Paulo sem mandar um processo bem escrito, bem redigido. Se mandasse um processo ali de 2, 3 folhas com coisas inconsistentes, Festo estaria depondo contra si mesmo. Quando a corte de Roma fosse ler o processo de Paulo, esse Festo é um incompetente. Ele não tem condições de ser governador.
Então, Festo estava mantendo Paulo em Cesareia e pensando, como que eu vou mandar esse homem para Roma? Ele apelou para César, eu tenho que mandar para Roma, mas o que eu vou colocar no processo dele com relação às acusações? Eu vou ser motivo de piada lá em Roma. Então ele estava novamente agora encurralado nas cordas. E aí, providência divina. Quem chega lá em Cesareia? O rei Agripa. Festo deve ter... Vou pedir uma ajuda. Vou pedir um conselho, uma orientação. O que eu posso fazer? O que eu posso colocar nesse processo? Sair dessa jogada, desse xadrez no qual eu me coloquei, por querer ser agradável aos judeus. Mas havendo Paulo, versículo 21, apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse. Até que eu o enviasse, quanto tempo ele levar para enviar? Complicado. Lembrando que Paulo já está preso, mesmo sem ter cometido crimes, já está preso há mais de 2 anos. Isso é justiça? Lembrando que Paulo já passou por várias cortes. Primeiro do comandante, depois do Sinédrio, depois de Félix, de Festo, e agora vai passar por mais uma. Todos os 4 julgamentos por onde Paulo passou, foi visto como inocente. E nós vemos, infelizmente, pessoas inocentes presas. E outros que foram condenados, não em uma, não em 2, mas em 3 cortes, em liberdade, com todos os seus direitos garantidos. Essa é a justiça. Nos alegramos quando aqueles que nós não gostamos, nós não simpatizamos, sofrem injustiça. Mas quando aqueles que nós gostamos, que nós simpatizamos, têm os seus crimes perdoados, aí nos alegramos também. Porque não estamos preocupados com o que é justo. Estamos preocupados com a nossa vontade, com o nosso querer. Vou dar um exemplozinho bem baixo, bem ralo, bem simples, mas para você entender melhor, para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Futebol, uma bobagem, né? Não muda a vida de ninguém. O Brasil tem quantos títulos mundiais? Acho que é 5, não é isso? Pentacampeão. O que todos esses títulos no futebol mudou na nossa vida? Trouxe de melhoria para o povo brasileiro? Nada. Só foi bom para os envolvidos. Mas para a nação, só uma alegria ali momentânea, festejando, campeão. Assim também são com os nossos times de futebol. Se o time está na primeira divisão, se foi campeão, se não foi campeão, se foi rebaixado, o que isso muda na sua vida? O que você ganha, você e sua família, quais são os benefícios que isso traz para a sociedade? Nenhum. Mas o que acontece? Quando o nosso time ganha, com um erro de arbitragem, não é problema. Eu quero é comemorar, meu time ganhou. Se foi com erro de arbitragem ou não, se foi gol de mão, se o cara estava impedido ou não. Não tem problema, meu time ganhou. Mas quando o time perde,
por um erro de arbitragem, é o fim do mundo. Juiz ladrão. Olha só, coisa sem sentido. É por aí. Esse é o nosso senso de justiça, que está muito longe do senso de justiça divino, quando ele quer que prevaleça a verdade. Versículo 21. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã. Respondeu ele: o ouvirás. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, vejam os detalhes. Vejam os detalhes. Vindo Agripa e Berenice, com grande pompa. Tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então, teatro. Olha o espetáculo. Festo viu ali uma oportunidade de mostrar toda a sua pompa. Ele não perdeu a oportunidade. Ele se apresentou ali, ele e a sua irmã, Berenice, com grande pompa. Botou o seu traje real. Ele e ela, né, deve ter providenciado o trono mais bonito que tinha lá em Cesareia. Chegou lá com grande pompa, cercado de soldados, centuriões, demonstrando todo o seu poder, toda a sua autoridade, cercado pelos oficiais superiores e homens eminentes. Não era povinho, não, os eminentes da cidade. Aí mandaram chamar Paulo. Aí chega Paulo lá, com a sua roupinha de presidiário, algemado, diante daquele rei, que queria impressionar. Imagina, você prisioneiro do Império Romano, você chega agora diante do rei Agripa, com toda a sua pompa, com todos os oficiais superiores, com todos os homens eminentes daquela cidade. Impressionar o réu, o acusado, fazer ele tremer na base. Trouxeram a Paulo. Paulo foi trazido por ordem de Festo. Versículo 24. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes convosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Já não é mais só a liderança, mas toda a multidão dos judeus. Não foi assim com Jesus? Começou entre os líderes, se espalhou pelo povo, dizendo que Jesus era um blasfemo, que era um impostor, que era um criminoso. E aí o povo acredita, confia. Se toda a imprensa está falando, é porque é verdade. Se está nos sites oficiais, é porque é verdade. Confia, é verdade. Usa o teu cérebro, usa o teu entendimento. Não seja massa de manobra.
Não deixe que outros pensem por você, senão corre o risco de estar no meio dessa multidão de judeus aqui, ó, querendo a morte de um homem inocente. A multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Não basta estar preso, ele tem que morrer. Versículo 25. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Conclusão do Festo. E por que não colocou Paulo em liberdade? Nós já sabemos, já falamos o porquê. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva. Olha, não tem nada contra ele, mas também não tenho nada de bom para falar. Não tem nada positivo. Que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença. E mormente e principalmente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, o questionamento, o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever, porque eu não tenho que escrever, nem de ruim, nem de bom quanto esse homem. Olha o impasse. Por quê? 27. Não me parece razoável, racional. Não faz sentido remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Porque se eu colocar as acusações, vou ser motivo de piada em Roma. E agora? O que eu faço? Aí o capítulo 26 vai ficar para o próximo episódio, para a próxima oportunidade. Aí vai ter o discurso de Paulo, Agripa. E das defesas que Paulo apresenta, essa aqui vai ser a mais eloquente, a mais completa, pelo menos a que foi registrada por Lucas. Mas esse capítulo 25, toda essa meditação, tudo o que foi dito, é para nos conduzirmos à reflexão e termos o cuidado de julgar e condenar baseado em mentiras e não em fatos, em coisas reais. Os fariseus usaram da distorção. Pegaram palavras de Jesus, distorceram o que Jesus falava. Quem já leu e que conhece os evangelhos sabe muito bem disso. Distorciam, pegavam as palavras de Jesus, distorciam para o acusar. Nos seus planos, nos seus projetos, obtiveram êxito. Obtiveram êxito. Conseguiram matar Jesus. Deus permitiu. Foi plano de Deus. O que eles não sabiam é que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Aleluia. O mundo caminha. Eu fico olhando assim, as pessoas falando do delay 2030, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vocês já ouviram falar? Não, porque 2030 há um projeto, tem os Illuminatis, tem as famílias poderosas do mundo que estão comandando, estão planejando para implantar o mundo do anticristo. Eles têm uma agenda
estão implantando o seu sistema. Aí eu pergunto, mas eles combinaram com Deus isso? A agenda deles pode estar falando isso e aquilo, que em 2030 vamos fazer aquilo e vamos fazer e acontecer. Mas será que vamos chegar a 2030? Será que Jesus não volta antes? Tem que ver o que está na agenda de Deus. Nós vimos aqui os livramentos. Deus conduzindo a vida de Paulo desde o seu nascimento. 2 versículos rápido para terminar. Para nós sairmos daqui conscientes e entendidos da necessidade de filtrar nossos pensamentos e sentimentos com relação ao que é justo e ao que não é, o que é verdadeiro e o que é falso. 1 Coríntios 13, verso 6. Esse Paulo, dissertando a respeito do amor, capítulo 13, verso 6, ele diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Povo de Deus, nós não podemos nos alegrar, nos regozijar com a injustiça, seja onde ela for cometida e contra quem for cometida. Injustiça é injustiça, ainda que cometida contra os nossos inimigos. Continua sendo injustiça, continua sendo mentira. Então aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que pertence ao Senhor, não pode se alegrar com a injustiça, comemorar quando a injustiça é cometida, mas tem que se alegrar e se regozijar quando a verdade triunfa. Aleluia. Mateus 5. Cinco, 6, depois de 10 a 12. Mateus 5, 6. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aquele que se alegra com a justiça, ele não quer saber se tem justiça apenas no seu prato, para saciar a sua fome e a sua sede. Mas se está faltando justiça no prato do teu próximo, nós temos que nos entristecer com isso. Porque bem-aventurados os que têm fome e justiça, porque serão fartos. Entenda uma coisa, queridos. Aqui nesse mundo não tem como sermos fartos de justiça, porque é um mundo que jaz no maligno. Mas em breve, muito em breve, estaremos com Cristo, vivendo num reino onde a justiça impera, reina, plena, nos envolve, nos domina. Seremos fartos. Aleluia. Louvado seja Deus. Versos de 10 a 12. Você está sendo perseguido por causa da justiça, por causa do nome de Deus, por causa do seu reino. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você está sendo injustiçado? Você é um bem-aventurado. Se as acusações que fazem contra você, contra mim, são verdadeiras, se de fato erramos, pecamos, cometemos crimes, que bem-aventurança tem nisso? Nenhuma. Mas se são falsas, se são mentirosas,
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. O reino dos céus pertence àqueles que são perseguidos por causa da justiça. E não dos perseguidores, não dos mentirosos, não dos injustos, mas aqueles que estão sofrendo por causa da justiça. Versículo 11: Bem-aventurados sois, quando por minha causa, Jesus falando, vos injuriarem, vos difamarem, vos insultarem, desejarem o seu mal, o seu fracasso, a sua tristeza, a sua dor, a sua morte. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Versículo 12. Qual deve ser a nossa reação? Como a de Paulo, lá na prisão, depois de ter sido açoitado, estava cantando louvores a Deus. Versículo 12: Regozijai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande, não é pequeno, mas é grande o vosso galardão nos céus. A alegria que teremos nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Foi assim. Lembra de Abel e Caim? E de lá para cá, os injustos sempre tendo inveja e desejando a destruição, o mal daqueles que buscam a justiça. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim fizeram, assim perseguiram os profetas antes de vós. Jesus poderia ter dito: assim farão comigo, assim farão com João Batista, assim farão com todos vós. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a sermos justos, termos fome e sede de justiça, buscarmos a verdade, doa a quem doer, para a honra e glória de Deus, porque essa é a vontade do nosso Senhor e do nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos do início, fique de pé, declare que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação, e só nele, somente nele podemos confiar. Levante as suas mãos e comece a declarar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Pode declarar isso? Ele é o mesmo. Ele não mudou. Declare. Aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Aleluia, o seu nome Ele vai chamar. Senhor, mantém azeite em nossa lâmpada, Senhor. Nos ajude nessa jornada. Assim como o Senhor esteve com Paulo, esteja conosco. Nos ajude a sermos firmes e perseverantes na tua graça. Em nome de Jesus. Obrigada pela tua palavra.
Obrigada, Senhor, pelas suas promessas, de que o Senhor estará conosco todos os dias, até o fim, até o fim. Ele não te deixará, querido. É aquele que sustenta as suas mãos que está aqui. Pode aplaudir a Ele, pode exaltá-lo, dar um glória. Obrigada, Senhor, porque Tu nos escolheste antes da fundação do mundo. Aleluia. Leva-nos guardados por Ti, Senhor, na Sua cobertura. Que tenhamos um dia abençoado. Guarda, Senhor, proteja, cuida daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada para você. Fale com o seu irmão. Você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus te abençoe. Eu poderia estar em qualquer